Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Show da Polly. E hoje eu estou aqui, finalmente, né, de volta para conversar com vocês sobre Avatar. A gente sabe, né, que ultimamente o James Cameron, ele não tá ajudando muito, né, a gente a ter vídeos aqui, novidades aqui, porque não tá saindo tanta coisa. Eu fiz até um vídeo reclamando sobre isso. Mas, de qualquer forma, gente, acabei encontrando uma coisa, né, que valia a pena trazer aqui pro canal. E eu acho que vocês vão adorar discutir sobre isso, refletir e teorizar sobre esse assunto, né? Acaba que foi uma coisa, gente, que eu encontrei que é até meio engraçado, porque na verdade é meio que uma notícia antiga, é uma coisa antiga, mas que eu reparei que eu não estava sabendo sobre isso ainda, né? Eu não tinha lido isso ainda e eu não tinha trazido aqui esse assunto para o canal ainda, né? E isso basicamente tem a ver com o quê? Aqueles vazamentos, gente, de roteiro que rolaram lá em 2023. Naquele ano eu fiz vários vídeos aqui no canal comentando várias coisas que tinham saído naqueles vazamentos, né? Vários trechinhos, assim, de histórias, de diálogos e tudo mais. E até agora, tudo que a gente viu lá naquela época, em 2023, está se concretizando, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso que eu tava falando, né? Todas as teorias, todos os vazamentos estão corretos, porque realmente todas aquelas imagens que foram mostradas na CinemaCon, que a gente não viu, né? Mas que as pessoas que estavam lá acabaram descrevendo na internet, meio que confirmavam, né, a autenticidade, assim, a verdade por trás de todos aqueles vazamentos. Então a gente viu que tudo aquilo que vazou no roteiro realmente era verdade. E inclusive, né, uma fala muito marcante que apareceu lá na CinemaCon está presente aqui nessa cena vazada do roteiro que eu vou trazer para vocês aqui pela primeira vez no canal, né? Porque eu não tinha visto isso em 2023. Mas, antes de eu falar sobre a cena em si, né, eu queria dizer pra vocês como foi que eu fiquei sabendo dessa cena, né? Como foi que eu achei essa cena, esse roteiro vazado nesse trecho que eu não tinha visto antes. E basicamente, gente, foi na página O Filho Omaticaya, que é uma página muito incrível, né, de fã de Avatar, que traz muitas informações, né, muitas teorias, muitas análises, muitas coisas incríveis. Eu não sei se vocês já conhecem, né, o Filho Omaticaya nas redes sociais, mas ele cria conteúdo sobre Avatar já há muito tempo, né, e eu admiro muito o trabalho dele, eu acho realmente incrível, né, e eu particularmente, assim, eu acompanho o Filho Omaticaya pelo Twitter, porque é uma rede social que às vezes eu acabo vendo mais coisas, mas ele também tem conta no Instagram, inclusive eu acho que no Instagram é onde tem mais gente seguindo, mais gente interagindo. Então eu recomendo muito pra vocês, de verdade, o Filho Omaticaya, porque ele tem muitos conteúdos incríveis de Avatar. E como eu já disse, ele tá há muito tempo fazendo conteúdo. Então ele é realmente, assim, muito fã, já tem muitos vídeos não, né? Muitos conteúdos, muitos posts que ele faz sobre Avatar. E eu acho incrível, né? E todo mundo que é fã de Avatar, a gente precisa se juntar, se apoiar, né? E eu acho o trabalho dele realmente fenomenal. E ele acabou, gente, fazendo um post recentemente, né? No caso, acho que foi no mês passado, que ele fez um post específico que ele acabou apresentando ali um trecho do roteiro vazado que eu não conhecia ainda. E eu fiquei chocada, gente, porque era uma coisa realmente muito incrível. Mas então, sem mais delongas, vamos conversar aqui, né, sobre o que foi que ele mostrou pra gente. Basicamente, a gente tem aqui uma página do roteiro, né, em que tá falando aqui, né, que o Tonowari, ele está olhando para o céu, né? E a gente vê que no céu tem várias estrelas, né? E aqui no roteiro fala, né, que essas estrelas representam o lar dos invasores, né? Porque a gente sabe que para eles, né, as estrelas, assim, é como eles veem os outros planetas, o espaço, enfim. Então, os invasores, que são os humanos, né, eles vieram da Terra, né? Então ele tá olhando assim. O Jake, ele acaba se aproximando do Tonowari, né? E ele também tá olhando para cima. E aí o Tonowari fala, né, que houve um momento, né, houve uma época ali que ele estava com medo, né, de que a guerra fosse chegar ao povo dele, ou seja, aos Medcaína, por causa da presença do Jake, que no caso foi exatamente o que a gente viu em O Caminho da Água, né? E no início ele estava meio assim, né? Ele e a Ronal, eles estavam meio preocupados, assim, nossa, será que a gente vai deixar os Sully, né, se esconderem aqui? Porque normalmente eles estão envolvidos em confusão, a gente não quer que a guerra chegue aqui no nosso espaço. E ele fala isso, né? Que ele tinha medo de que a presença dos Sully fosse trazer a guerra até eles. Mas, na verdade, agora, né, ele percebe que não é exatamente isso. Mas sim que os Sully apareceram ali na terra dos Medcaína exatamente porque a guerra estava se aproximando. Ou seja, ele está reconhecendo, né, que meio que a vinda dos Sully não é uma coisa que vai trazer desgraça para os Medcaína, mas sim uma coisa que vai ajudar eles. Porque a guerra, como a gente já sabe, né, ia em algum momento alcançar os Medcaína de qualquer forma, né? A presença dos Sully talvez tenha adiantado um pouquinho esse conflito. Mas no fim, né, a RDA nunca vai deixar ninguém, nenhum povo, nenhum clã em paz, né? Então, enquanto a RDA estivesse ali, todo mundo estava em perigo, incluindo os Medcaína. E agora o Tonowari, ele entende isso, né? E aí, nesse momento, o Tonowari, ele vai se virar para o Jake e ele acaba falando assim, né? Nós não podemos, né? Nós não vamos conseguir derrotar esse inimigo que vem das estrelas.
Essa fala é exatamente o que o pessoal disse que apareceu na CinemaCon. Ou seja, basicamente confirma que todo esse roteiro aqui que eu tô mostrando pra vocês nesse trecho aqui é real, porque ele vazou ainda, né, naquela época lá, 2023, e a gente teve confirmação dessa fala do Tom Wari agora em 2025 na CinemaCon. E aí o Tom Wari, ele continua falando, né, que eles não vão conseguir vencer os inimigos que vêm do céu, a não ser, né, que eles consigam juntar vários clãs, muitos clãs, né? Pessoa, né, o povo do mar com o povo da água, né? E só assim nós vamos conseguir expulsar esses invasores, né? E aí ele vai pegar no braço, né, do Jake e ele fala assim: lidere a gente, né? Monte novamente o grande Toruk, né? Assim como você fez anteriormente. E isso aqui, gente, é uma coisa muito incrível, porque meio que confirma várias coisas que a gente queria ver, né? E mostra que isso realmente vai acontecer em Avatar 3 Fogo e Cinzas. Ler esse trecho do roteiro me fez pensar em 3 coisas que a gente já sabe, né? A primeira coisa é que na CinemaCon aparece uma cena, né, que o povo das cinzas, né, o clã Manquan, eles acabam invadindo a terra dos Metcaína e meio que expulsando todo mundo, ali maltratando todo mundo, não sei o quê. É todo um ataque, toda uma coisa horrível. E a gente sabe, né, que o povo das cinzas agora tá junto da RDA por causa do Quaritch, que acabou ali fazendo uma aliança. A segunda coisa que a gente sabe é que o James Cameron já falou que esse terceiro filme, ele era tão épico, né, e tão conclusivo, que se Avatar 2 tivesse flopado, esse filme poderia ser o grande final da saga Avatar. Como o segundo filme foi um sucesso e a gente sabe que o terceiro filme também vai ser, então a franquia não vai terminar no terceiro filme, né? A gente já tem o quarto e o quinto filme confirmado, e o James Cameron também já fala que ele já está começando a trabalhar em ideias para possivelmente fazer um filme 6 e 7. Mas, de qualquer forma, né, a gente sabe assim que a grandiosidade desse terceiro filme teria sido suficiente para terminar a história se eles quisessem terminar aqui. E a terceira coisa que a gente precisa também considerar, né, que a gente já sabe, é que já foi dito, né, numa das revistas Empire, que esse terceiro filme, ele vai envolver grandes cenas de ação, né, muito épicas, muito maravilhosas, que vão envolver, né, o ar e a água. Ou seja, vai ter gente voando, lutando, e vai ter gente na água lutando. Basicamente uma mistura da guerra que a gente vê lá no primeiro filme de Avatar com a guerra que a gente vê no segundo filme, né, O Caminho da Água. Mas então, né, por que eu digo que essas 3 coisas são importantes a gente considerar? Porque, pra mim, basicamente, tudo isso confirma que realmente nós vamos ter o retorno do Jake como o Toruk Makto, né? Ali a pessoa que está montando o Toruk a fim de unir todos os clãs, todas as pessoas. Muita gente estava com saudade do Toruk, né? E a gente, inclusive, poderia até especular assim, sobre a volta dele, se ele iria voltar ou não. Mas eu acho, gente, que esse trecho vazado do roteiro basicamente confirma pra gente que o Toruk, ele vai voltar sim. Até porque, né, pensando assim, numa estrutura de roteiro, numa estrutura de história, não faria sentido, né, eles terem toda essa conversa e pensar essa questão assim, nossa, a gente precisa, né, que você seja o Toruk Makto de volta, e o Jake não se tornar o Toruk Makto nesse filme mais uma vez, né? Então ele precisa realmente voltar a interagir com o Toruk. E isso também acaba, né, gente, meio que fortalecendo aquela teoria que eu já disse pra vocês, né, de que Avatar 2 e 3 em conjunto, eles são meio que uma repetição em larga escala da história que a gente já viu no primeiro filme de Avatar. Então o Jake voltar a montar, né, o Toruk faz completo sentido nisso, né? E juntando todos os clãs para, né, se unir ali na batalha contra a RDA e contra os Manquan. Mas agora, né, gente, falando especificamente sobre a questão do ar e da água, eu acho que é muito interessante aqui, eu queria fazer uma teoria que os roteiros em si eles não confirmam, mas eu acho que faz muito sentido, é que como a gente vai ter uma batalha acontecendo, né, nesses 2 espaços diferentes, né, e envolvendo esses 2 elementos diferentes, tudo ao mesmo tempo, e ainda mais vai meter fogo ali no meio, que a gente sabe, né, eu fiquei pensando que é possível que a gente veja também um paralelo entre o Jake, né, e o filho dele, o Loak, acontecendo aqui nesse filme. O que iria também fortalecer, né, e dar mais sentido para aquela questão que a gente já sabe, né, de que o Loak, ele vai ser o narrador do terceiro filme. Que, inclusive, no último vídeo que eu fiz aqui, que foi o vídeo que eu mostrei a foto da Neytiri, eu comentei com vocês, né, eu fiquei, nossa, será que a gente não confundiu, sei lá? Porque tudo que a gente tá vendo sobre esse filme, né, da Varang e da Neytiri, parece que o foco é mais nelas do que no Loak, né? Então não faria mais sentido a Neytiri ser a narradora ao invés do Loak. Eu cheguei a comentar isso no vídeo anterior. Mas realmente teve algumas pessoas que me lembraram, né, o vídeo específico que o James Cameron fala, né, que o Loak vai ser o narrador do terceiro, e não tem como a gente interpretar de uma forma assim diferente ou se confundir, não. Ele realmente fala assim com todas as letras, o Loak é o narrador. Então eu fiquei pensando, para o Loak ser o narrador,
né, é preciso que o Loak ele faça uma grande coisa aqui nesse filme, né, que vai justificar que a gente esteja vendo tudo sobre a perspectiva dele, né? Então ele precisa fazer uma coisa, né, que dê sentido ele ter ainda mais destaque nesse sentido do que a própria Neytiri, né? E eu pensei, o que é que pode ser que vai acontecer com o Loak, né, para dar sentido a ele ser o narrador aqui desse filme? E aí foi o momento que eu pensei, eu acho que do mesmo jeito, né, que o Jake, ele vai ser o Toruk Makto, né? Ou seja, ele vai voltar a montar o Toruk para unir todos os clãs por meio do ar. Eu estou sentindo, né, que o filho dele, né, o Loak, ele vai ser meio que um Toruk Makto, mas montando, né, um Tulkum e dessa forma ele indo, né, pela água, viajando também para unir vários clãs e dessa forma criando um paralelo entre o pai e o filho. E isso daria sentido, né, de que no final do filme, quando a gente estivesse concluindo, o Loak ele se colocasse nesse lugar, né, dele ser o verdadeiro herdeiro do Jake, não só no sentido literal, por ele ser o filho, mas também por ele ter um papel similar ali na guerra, né, e na união dos clãs. Mas enquanto o pai dele, né, tá fazendo tudo pelo ar, né, viajando com o Toruk, possivelmente o Loak estaria fazendo tudo isso pela água. E aí eu queria trazer para vocês também aquela questão dos títulos vazados há muitos anos atrás das sequências de Avatar. A gente sabe que ali eles diziam, né, que o segundo filme ia se chamar O Caminho da Água, o terceiro era O Portador da Semente, o quarto filme seria, né, O Cavaleiro Tulkum, né, ou seja, The Tulkum Rider, e o último era A Busca por Eywa. E eu amo demais esses títulos, né, e algumas pessoas ainda hoje, elas pensam que aqueles títulos eram falsos e não sei o quê. Eles não eram, gente, eles eram títulos provisórios. Aqueles títulos, eles eram reais, eles eram verdadeiros. Mas, obviamente, eles estavam pensando assim, que eram títulos que eles estavam usando por enquanto. Na hora de realmente lançar o filme, os títulos poderiam mudar, e a maioria deles com certeza vai mudar, porque às vezes eles vão pensando em outras coisas que talvez façam mais sentido, até para vender o filme, fazer o marketing do filme e tudo mais. O Caminho da Água era um título que realmente funcionava tão bem que não faria sentido eles mudarem e criar um outro título, porque eu acho que nem outro título ia ficar tão perfeito quanto o Caminho da Água. Por isso que o segundo filme se manteve exatamente igual ao título que já tinha vazado. Já o filme 3, ele mudou de título, né? Como a gente sabe, ele vai se chamar Fogo e Cinzas, mas eu também já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo pra vocês que eu acho que o título, O Portador da Semente, ele também teria feito sentido, né? Porque ele era um título que fazia referência aos poderes da Kiri. Mas provavelmente eles sentiram que ao invés de colocar o título, né, referenciando os poderes da Kiri, faria mais sentido fazer um título referenciando os vilões, até porque a gente já sabe que foi dito na entrevista da Empire que a própria Disney, né, ficou muito admirada com a Varang. Então, pra mim, faz muito sentido que a Disney tenha falado, olha, James Cameron, essa personagem aqui, essa vilã, tem muito hype, tem muito potencial, sabe? A gente vê que ela é uma personagem que vai conseguir chamar a atenção das pessoas e vender muito. Então, por que a gente não coloca um título que tá mais relacionado a ela e ao povo dela, ao invés de fazer um título relacionado a Kiri? Eu acho que talvez esse tenha sido, né, o raciocínio por trás dessa mudança de título, né? E o James Cameron ficou, não, tudo bem, porque os títulos que a gente tinha era provisório, né? E esse título Fogo e Cinzas realmente combina mais aqui com a história. Mas o porquê que eu tô falando dessa questão, né, dos títulos provisórios, é que o quarto filme, ele se chamaria, né, O Cavaleiro Tulkum, né, em tese. E, obviamente, esse título a gente imagina que vai se referir ao Loak. E aí eu tava pensando, e se esse título, Cavaleiro Tulkum, não seja como se fosse um equivalente, né, à alcunha de Toruk Makto que o Jake tem? Né, e que o Loak, ele passasse a ser conhecido na sua vida adulta como o Cavaleiro Tulkum, porque as pessoas iam trazer essa lenda do momento em que ele, ainda jovenzinho, né, ajudou o pai a unir os clãs, o pai sendo Toruk Makto e ele sendo o Cavaleiro Tulkum, né, juntando todo mundo pela água. Eu acho que isso é uma coisa que faria muito sentido. Obviamente, quando o quarto filme for lançar, é muito possível que eles troquem o título, assim como aconteceu com o terceiro filme. Mas eu acho que os títulos provisórios, eles são relevantes também, porque se eles foram pensados pela equipe em algum momento, significa que aqueles títulos têm alguma relação com o filme, né, com a história do filme. Por mais que talvez não seja, né, o título que ele vai ter lá no fim. Então eu acho que isso é muito interessante, né, essa ideia de talvez, né, o Jake e o Loak, eles terem esse paralelo, e eu acho que isso daria sentido, como eu já falei, né, para o Loak, ele ser o narrador desse filme e não a Neytiri. E aí a gente deixaria a Neytiri para ser narradora de um filme mais lá pra frente. Provavelmente, eu acredito que ela iria ser a narradora do quinto filme, né? Porque já foi dito também que a gente vai ver a Neytiri no planeta Terra. Então, eu acho que no último filme faria muito sentido, né? Ela ser a narradora ali, a gente vê, né, sobre a perspectiva dela, o que é que ela tá achando ali da Terra, o que é que estar ali na Terra acaba mudando na perspectiva dela, né? E talvez até dela entendendo melhor os seres humanos, né? E tendo mais empatia pelos seres humanos, né? Entendendo que, assim,
a RDA e o povo rico, né, e os militares e alguns cientistas também, eles estão assim numa posição privilegiada, mas o restante da Terra tá todo mundo sofrendo e eles não têm culpa, né? Eles não têm controle, né? O sistema ali, as empresas, os grandes bilionários, eles é que estão fazendo tudo de ruim, mas o povo não tem culpa, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ver a Neytiri, ela descobrindo lá no 5º filme, então faria sentido, né, ela ser a narradora. E aqui no 3º filme a gente teria a transformação do Loak ali, né? E por isso ele é o narrador. Eu também, né, gente, revendo o vídeo em que o James Cameron, ele fala que o Loak vai ser o narrador do 3º filme, ele dá a entender que cada filme tem um narrador diferente. Sendo assim, eu ficaria muito feliz se o filme 4, né, fosse narrado pela Kiri, né? Mas enfim, isso é pra outro vídeo, pra outro momento, que o filme 4 ainda vai demorar muito pra lançar. Quando lançar, a gente já vai estar assim com nossos filhos, com o nosso neto, né? Porque cada vez demorando mais. Eles dizem que é 2029, mas será que vai ser em 2029 mesmo? Mas então, né, gente, eu quero saber o que é que você acha sobre esse retorno do Toruk, né, e o retorno do Jake como Toruk Makto, né, liderando e unindo todos esses povos, né, todos esses clãs Na'vi. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito incrível, sabe, muito icônica, muito belíssima. Eu já tô imaginando, assim, uma cena de ação que tá várias pessoas montadas, né, vários Na'vi montados nos Icrãs, como a gente já viu lá no primeiro filme, mas junto também tá, né, vários navios do clã Tlali, né, eles também montados ali naquelas embarcações voadoras, todo mundo voando, assim, todo um armado, todo um exército no céu. Enquanto isso, na água, o Loak também liderando várias pessoas, né, nos Tuco, nas criaturas voadoras, voadoras não, nas criaturas aquáticas, né, enfim, tudo chegando, assim, talvez até indo pra Bridgehead. Imagina como seria icônico, gente, que a gente sabe que, tipo, Bridgehead, de um lado é um deserto, né, o que é até meio semelhante, assim, à área que mora, né, os Manquan, então é curioso. E do outro lado tem um espaço, assim, com muita água. Então imagina eles chegando, assim, em Bridgehead, todo o exército, assim, né, na água e no ar. Eu acho que seria icônico, seria perfeito. Tô muito ansiosa pra ver isso, mas ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver se isso realmente vai acontecer nesse 3º filme ou não, né? Mas eu acho que é algo, assim, que seria épico o suficiente para concluir a franquia, se eles quisessem concluir. A gente sabe que não vai concluir, mas seria digno de um final, né? De um capítulo final de trilogia. Eu tô muito ansiosa, quero saber o que é que vocês acham disso. E antes de eu me despedir completamente de vocês aqui no vídeo, né, gente? Eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui, né, no canal, que gosta de me acompanhar falando sobre os vídeos de Avatar. Como vocês já devem saber, né, gente? Eu também faço os meus próprios projetos artísticos, né, e crio minhas histórias, né? Eu tô estudando cinema agora, né, estou gravando, né, meus projetos. Gravei recentemente um piloto, né, de um projeto de série. Eu terminei de gravar também um documentário recentemente, né, que eu fui co-diretora. E tudo isso é muito interessante. Mas eu também sou autora de livros, né, gente? Inclusive, eu estou agora prestes a lançar o meu 2º livro. Ele vai lançar provavelmente assim no final de junho ou início de julho. Mas de qualquer forma, antes até de falar sobre a sequência, eu quero falar na verdade sobre o livro 1 que eu escrevi, né, Epopeias Nordestinas, e eu lancei ano passado. O que acontece, né, gente, é que agora, nesse mês de junho, eu estarei fazendo uma leitura coletiva junto com a Jordana, né, que é uma criadora de conteúdo, influencer literária, né, que ela tem o canal dela ali, né, na Twitch, e também que ela faz, né, muitos conteúdos nas redes sociais, que se chama, né, Biblioteca da Jordana. E eu estarei fazendo com ela, né, uma leitura coletiva em que a gente vai ler todos os capítulos do meu primeiro livro, e a gente vai comentar, e vai debater, e vai fazer análise, vai fazer teorias, e enfim, vai ser uma coisa muito legal pra gente ter a experiência de ler esse livro todo mundo junto, né, antes do lançamento da sequência que vai rolar em breve, né? Então, se você não leu o meu livro ainda, essa é a sua oportunidade de ler. E ainda por cima, gente, tem uma coisa especial. Nesse momento, né, durante esse final de semana, o meu livro ele vai estar de graça na Amazon. Então você não precisa nem pagar para comprar ele. Basta você chegar lá, né? Você também não precisa ter o aparelhozinho do Kindle. Basta você ter o aplicativo do Kindle no seu celular, ou no seu computador. Enfim, você vai botar na sua conta da Amazon e você consegue pegar o meu livro para você, né, de graça. Isso não vai ser para sempre, né, gente? Ele vai estar gratuito apenas essa semana, né? Que vai ser um momento especial, assim, né? Tanto para celebrar esse mês que a gente tá vivendo agora, que é o mês do orgulho LGBT, né? E também para celebrar, assim, que em breve vai fazer 1 ano que eu publiquei esse meu livro em formato digital, né? Além disso também, essa é a sua última oportunidade, né, para ir ali pegando o meu livro no seu formato digital. Porque, gente, eu consegui, né, eu fiz um contrato com uma editora e em breve esse meu livro ele vai ser lançado, né, em edição física, que você vai poder comprar, né, o livro, enfim, para ter em mãos. E por causa disso, a versão digital que está disponível agora e que eu lancei de forma independente, né, em breve ela vai sair ali do catálogo, então você não vai poder comprar. Se você comprar, inclusive desse jeito assim de graça, você vai continuar tendo o livro para você na sua biblioteca digital, mas depois de certo tempo, né, você não vai poder comprar de novo. Novas pessoas
pessoas não vão poder comprar a versão digital. Quando você for comprar, só vai ter a versão física, né? Então, se você quer ter a versão digital, se você quer ler a minha história de uma forma mais acessível, aproveite que durante esse final de semana, né, entre o dia 4, 5 e 6 de junho, o livro vai estar gratuito na Amazon, né? E basta você ir lá, você vai baixar, né, e você pode ler no seu aplicativo Kindle. Você nem precisa ter o aparelho do Kindle. E aí vocês podem também, né, gente, aproveitar e participar da leitura coletiva que vai começar já nessa quinta-feira, né, dia 5. E aí você vai poder estar lá, né, com a Jordana e os outros, né, acompanhando toda a história, lendo capítulo por capítulo, né, todo mundo conversando e analisando em conjunto. E eu também vou aparecer ali, né, para falar um pouco, né, sobre a experiência da escrita, falar sobre a história, né, dividir um pouco da experiência com vocês, né, responder perguntas de vocês. E também tem outra coisa, gente. Participar da leitura coletiva, né, vai fazer com que vocês possam participar ali de um sorteio, né, porque existem premiações que você pode ganhar até dinheiro por estar participando dessa leitura coletiva, né, você pode ganhar até R$ 30 para você gastar em livros, né, você vai ganhar também, né, adesivos das epopeias nordestinas, né, enfim, tem muita coisa legal, tem muitos motivos para vocês participarem e lembrando, o livro está de graça, vocês nem precisam gastar nenhum dinheiro, gente, basta se vocês tiverem curiosidade de conhecer uma história minha, né, baixarem lá o livro de graça nesse final de semana, lerem e participarem, né, da leitura coletiva. Mas basicamente é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu prometo que eu não vou demorar muito pra voltar aqui com vídeos de Avatar, né? Por mais que o James Cameron não esteja cooperando e não esteja saindo tanta coisa, né, tanta informação nova assim, eu vou dar um jeito de continuar fazendo teorias, né, fazendo análises, buscando informação. Feito, por exemplo, essa, né, que é um roteiro que tinha vazado há muito tempo e eu não tinha visto ainda, né, então vou procurar pra ver se tem mais coisas que eu esqueci de comentar aqui no canal, né, o que eu não vi anteriormente. E enfim, vou continuar fazendo vídeo, mas é isso, gente, deixo vocês por aqui. Até mais!